Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Olá pessoal, meu nome é Wallace, sou cirurgião formado em 2020 pela Embi Morumbi. Vim para a Anclivepa, fiz o aprimoramento, fui contratado do setor de cirurgia, fiz a pós-graduação e alguns cursos de monitoria e desde então não saí da casa. Esse é o meu Instagram para quem quiser me acompanhar minha rotina, compartilho algumas coisas por lá também. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, não tão frequente assim, mas bem importante a gente saber também, que é a atresia anal, tá? Então eu trouxe aqui uma aula sobre a atresia anal com alguns pontos-chave para o tratamento desses pacientes. Então a gente começa tudo pela base, né? Sem saber anatomia, sem saber o funcionamento de tudo, a gente não consegue fazer o tratamento, não consegue chegar num bom tratamento. Então, quando a gente fala de anatomia do trato gastrointestinal, a gente começa lá pela cavidade oral, pela boca, onde tem dentes, língua, né? Todo esse trajeto inicial. Logo após a gente tem o esôfago, que é o que vai levar ali o meu alimento até a parte do estômago, que recebe esse alimento, faz a digestão e aí passa para intestino delgado, que é composto por duodeno, jejunum e ilho, e o intestino grosso, que é a porção final, que é o seco, cólon e o reto, tá? É importante saber porque a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo em cada parte para eu saber exatamente como diagnosticar, o que eu preciso para triar esse paciente. Ainda na parte de anatomia, mais especificamente na parte ali
de períneo, a gente tem os músculos, então diversos músculos que fazem a composição do diafragma pélvico, e o mais importante no nosso caso, o esfíncter anal. Além dos músculos, a gente também tem as glândulas do saco anal, que ficam ali na região, tá? E o ânus propriamente dito. Então, começando uma introdução da doença, o que é a atresia anal, né? Nada mais é do que uma deformidade ali anorretal, considerada rara, porém a atresia anal é, dentre as deformidades ali anorretais, a mais comum que a gente pega no dia a dia. Ela tem origem no desenvolvimento embrionário do paciente, né? Então ali quando ele vai se desenvolvendo no útero da mãe, tem uma má formação por algum motivo e acaba nascendo ali com essa deformidade. Ela é mais comum em cães do que gatos, então a gente pega muito mais na rotina filhotes de cachorro com essa deformidade, e existe também um questionamento sobre hereditariedade, tá? Alguma questão ali genética que pode causar essas deformidades e pode não ser a única deformidade, ela pode ser concomitante com outras deformidades. Por exemplo, hipospadia, outras deformidades ali de outros âmbitos, não somente relacionadas ao trato anorretal. Falando de epidemiologia, a gente tem um maior acometimento de fêmeas do que de machos, tá? Porém, isso é um pouquinho questionável, visto que, como são filhotes, a gente tem essa deformidade que faz com que eles não consigam eliminar ali as fezes. As fêmeas, elas apresentam uma taxa de sobrevivência maior do que os machos, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente o porquê, tá? Então, talvez uma questão de levantamento não tão fidedigno assim por conta de taxa de óbito dos machos quando nascem com essa deformidade. Os estudos apontam também algumas raças predispostas, como Maltês, Bichon, o Boston Terrier, Chow Chow, Schnauzer, Poodle e o Pinscher. Porém, ele também pode ser encontrado em outras raças ou cães de sem raça definida. E, como eu comentei, menos frequente em gatos, porém nada é impossível. De sinais clínicos, a gente vai ter aquele filhote com um abdômen mais abaulado, visto que ele não consegue eliminar essas fezes, né? Então, um abdômen distendido pela retenção das fezes, muitas vezes algum grau de dor por conta do desconforto, isso gera um acúmulo também de gases ali no interior das alças intestinais, que gera todo um quadro de desconforto para o paciente. A aquesia é o principal ponto, porém, ela pode não ser percebida pelo tutor de primeiro momento, tá? Visto que, quando o filhote nasce, muitas vezes a mãe ali faz a lambedura do filhote para estimular ele a urinar, a defecar e também para realizar a limpeza do filhote. Então, às vezes, o filhote fica ali no meio dos outros, a mãe vai limpando ele, e quando o tutor vai perceber que esse filhote em questão não está conseguindo defecar, já é um pouquinho mais avançado por conta dessa questão da limpeza da mãe. O tenesmo também pode existir em algum grau de atresia anal, visto que eu tenho vários graus de atresia anal e em alguns eles conseguem eliminar um pouco dessas fezes. Então, pode ter a eliminação das fezes, porém com um certo grau de dificuldade. A dor, como eu falei, e a inquietação gerada por todo esse desconforto abdominal. A apatia também é um dos sintomas que a gente pode encontrar, visto que é um paciente ali que está com acúmulo de fezes, está com dor, então ele fica um pouquinho mais prostrado, um pouco mais apático, devido a essa sensibilidade abdominal. Também a gente tem que lembrar que no trato gastrointestinal eu tenho toda uma questão de regulação das paredes das vísceras, e quando eu tenho uma distensão muito importante, um acúmulo muito importante das fezes, eu posso ter em algum grau de translocação bacteriana, onde as bactérias do trato gastrointestinal, por conta de toda essa dilatação, elas vão se deslocar para a corrente sanguínea, para o sistema desse paciente. A anorexia também é comum a gente encontrar, visto que esse paciente com desconforto, não conseguindo eliminar as fezes, ele vai ficar mais apático, não vai ter tanto apetite assim, então em algum grau ou ele reduz a alimentação dele ou ele para de comer totalmente. E aqui o motivo do que eu falei é sobre a questão de sobrevivência das fêmeas, tá?
quando a gente tem essa atresia anal, tem um conteúdo ali que está sendo retido, eu posso ter uma fistulação, ou seja, o organismo, por alguma forma, entende que tem que eliminar aquilo e tenta achar uma outra saída. Então ele causa uma fístula ali do reto para o trato urinário. Quando a gente lembra da anatomia do macho e da fêmea, a uretra da fêmea ela é mais calibrosa do que a do macho, então é mais fácil eu ter essas fístulas nas fêmeas do que no macho. Então elas acabam podendo eliminar essas fezes pela vagina. Os machos não é tão frequente assim, porém também pode ocorrer, mas visto que a uretra deles é menos calibrosa, é mais difícil eles conseguirem eliminar as fezes por essa região. Então aqui a gente tem um esquema do trato urinário, né? Quando a gente pega aqui bexiga e vai acompanhar a uretra, o macho ele tem essa uretra que é mais longa, porém menos calibrosa, e a fêmea ela já tem uma uretra mais curta, porém mais calibrosa. Então isso facilita as fêmeas terem fístulas e uma eliminação através da vagina em relação ao macho. Aqui a gente fala um pouquinho de classificação da atresia anal. Ela tem vários tipos de classificação devido desde a estenose ali do reto, ou também pela localização aonde eu termino esse reto, tá? Então, no grau 1, eu tenho um reto mais próximo do ânus, porém ele tem uma estenose aqui bem discreta. Então, quando eu vou realizar a cirurgia, é uma cirurgia mais fácil, porque o meu reto, a minha deformidade, ela é menor. E aí, do tipo 2 ao tipo 4, eu vou tendo essas estenoses um pouco mais graves, e o término do reto, ele é mais relacionado ao coxal ali. Então, ele vai tendo essa terminação mais voltada ali para a pelve do paciente do que próxima ao ânus. Quando a gente fala da progressão da doença, eu tenho um acúmulo de fezes que vai gerar uma apatia porque ele não consegue eliminar, né, essas fezes. Isso gera uma anorexia, não vai querer se alimentar. Essa dilatação ela começa a se tornar tão importante que gera ali uma dilatação com o megacólon e podendo ter o que a gente chama também de fecaloma, que é quando essas fezes ficam retidas e ficam mais ressecadas. A translocação bacteriana, quando eu tenho essa dilatação, ela pode ocorrer porque eu tenho uma dilatação, eu tenho uma quebra ali da parede intestinal, entre aspas, né? Então, essas bactérias que eram para estar contidas no trato gastrointestinal, elas podem percorrer o organismo do paciente. A fístula retovaginal pode ocorrer por conta dessa questão da eliminação, né? O organismo não consegue eliminar através do ânus, então ele tenta achar uma nova via de eliminação. Não está correlacionada com nenhum grau ali da atresia, porém algumas literaturas falam que em certos graus é mais fácil ter essa fístula retovaginal. E, consequentemente, esse paciente vai evoluindo negativamente e ele pode sim vir a óbito. O exame físico ele é a base de tudo. Quando a gente fala de cirurgia, a gente não pode esquecer da base clínica, né? Então, uma boa avaliação do paciente, toda a questão de avaliação do exame físico mesmo, porque é ele que vai me direcionar para os exames que eu vou pedir, para as minhas condutas terapêuticas, para o suporte que eu vou dar para esse paciente. Então, se eu não faço uma boa avaliação física desse paciente, eu posso acabar perdendo ali uma informação e posso acabar perdendo o diagnóstico desse paciente, tá? A gente tem que lembrar que muitas vezes os filhotes, eles vêm para a gente para uma primeira consulta para vacinação ou para uma orientação, e é ali que eu vou acabar fechando esse diagnóstico de alguma deformidade, tá? Então, muitas vezes, recebo esse filhote para uma avaliação de uma vacina, vou ali avaliar ele fisicamente para realizar essa vacina, e quando eu vou mensurar a temperatura dele, por exemplo, acabo encontrando essa deformidade, tá? Então, fiquem atentos aos filhotes quando vocês recebem eles para essas primeiras consultas. A radiografia
ela é um exame que é muito bom para essa avaliação e ela é o exame base para a gente, tá? Numa radiografia normal eu vou conseguir ver esse trajeto de cólon, de reto, vou conseguir ver as fezes ou talvez só marcado ali pelo gás nessa região, porém eu consigo também avaliar o grau da atresia anal através da radiografia, tá? A radiografia ela pode me mostrar se esse reto, por exemplo, está terminando ali mais intrapélvico ou mais próximo da pelve, se ele termina ali próximo do ânus e tem uma estenose. Eu posso associar técnicas de radiografia contrastada também, então se esse paciente só tem uma estenose anal, eu posso associar uma radiografia contrastada, porque ela vai me delimitar o grau dessa estenose, aonde ela está acontecendo, para eu poder conduzir a minha conduta cirúrgica, tá? E muitas vezes a gente acaba encontrando o que a gente vê nessa segunda imagem, que é um acúmulo de fezes bastante intenso, bastante dilatação das alças intestinais, que me diz que esse paciente, por algum motivo, não está conseguindo eliminar essas fezes, tá? O exame físico entra nessa parte também, porque se eu tenho um paciente ali que não tem nenhum grau de estenose, não tem nenhuma deformidade nessa região, eu tenho que pensar em, às vezes, alguma questão de motilidade intestinal. Agora, se eu pego um filhote que não tem ali o ânus tão formado assim, que tem um certo grau de dificuldade quando eu vou avaliar uma estenose, eu tenho que sim considerar a atresia anal. Bom, gente, e aí a gente entra nessa parte de tratamento do paciente, tá? Quando a gente fala do paciente cirúrgico, é sempre importante que a gente faça a estabilização dele, tá? Se eu pego um paciente debilitado e submeto ele a uma cirurgia, por mais que ela seja rápida, por mais que ela não seja tão agressiva assim, eu infelizmente tenho uma maior possibilidade de acabar perdendo esse paciente em relação se eu fizer toda a parte de estabilização dele. Então, quando a gente fala de filhotes são muito suscetíveis, né? Eles ficam debilitados com muita facilidade. A gente tem uma questão de desidratação, de glicemia, que pode variar muito com relação a ele não comer. Então, toda essa parte de suporte para o meu paciente vai acarretar numa maior taxa de sucesso no meu tratamento. A cirurgia a gente chama de anoplastia, tá? Então a gente corrige ali essa região através de uma incisão ali na região anorretal. A gente traciona esse reto para a região onde ele deveria terminar e faz alguns pontos ali da mucosa para a pele para poder corrigir isso cirurgicamente e eu poder ter a eliminação das fezes, tá? A correção da fístula cirurgicamente ela pode ocorrer. Em alguns casos a gente só faz a abertura dessa terminação anorretal e acaba acompanhando essa fístula porque ela pode fechar sozinha, tá? Não necessariamente eu preciso intervir cirurgicamente na fístula, ela pode ir corrigindo sozinha ao decorrer do tempo. Um acompanhamento pós-operatório também é muito importante, porque é ali que eu vou visualizar a questão de adaptação, a questão de sucesso da minha cirurgia, tá? Não é raro esses pacientes terem que operar mais de uma vez, conforme eles vão crescendo. A gente pode ter o que a gente chama de estenose ali retal pós-operatória, que é questão de adaptação do diâmetro do reto conforme esse paciente vai crescendo, tá? Às vezes esse paciente vai crescendo e o diâmetro do ânus ele não vai acompanhando o meu filhote. Então pode ser necessário uma reintervenção cirúrgica sim, conforme ele vai crescendo para poder adaptar tudo isso. Aqui a gente vai encerrando a aula, tá? Tudo isso que eu falei, a gente tem aqui toda essa base na pós-graduação, tá? Então, quem não teve oportunidade de acompanhar os cursos, a pós-graduação, é interessante vocês virem aqui para a Anclivepa para, de repente, fazer o curso de pós-graduação da cirurgia, acompanhar essa rotina, porque vocês vão aprender muito e ter toda essa base também para poder aprimorar os seus atendimentos, tá, gente? Os pontos chaves para a gente poder fazer o tratamento desse paciente
são as consultas neonatais, como eu falei, receber esse paciente filhote para uma vacinação, fazer toda a questão de avaliação física dele, visualizar ele, se ele está bem clinicamente, se ele está comendo, se ele está conseguindo defecar, porque muitas vezes a mãe faz ali a limpeza e o tutor não vai conseguir, é muito importante para eu poder fechar esse diagnóstico o mais precoce possível e poder tratar ele o quanto antes, tá? O acompanhamento gestacional também é uma questão muito importante, porque se eu vou acompanhando essa mãe, às vezes no ultrassom eu posso detectar essas anormalidades, tá? O ultrassom ele está cada vez mais avançado, cada vez eu tenho exames mais avançados também para avaliação, tanto da mãe quanto dos filhotes. Então, esse acompanhamento gestacional às vezes me dá um diagnóstico muito mais precoce, tá? Ainda não é uma grande realidade esse acompanhamento gestacional, porém a gente já tem uma tendência de isso ir mudando e cada vez mais quando eu tenho uma cadela, uma gata gestante, os tutores têm trazido cada vez mais para o veterinário para fazer esse acompanhamento mesmo, tá? A condução imediata do caso também é um ponto-chave, porque a partir do momento que eu diagnostico, eu preciso traçar todo o passo a passo do tratamento desse paciente para que eu não perca ali o time desse tratamento, tá? Uma vez que eu detecto que esse paciente precisa de uma estabilização ou não, ele está estável o suficiente para passar pela cirurgia, né? Essa avaliação é muito importante porque vai determinar o passo a passo que eu vou seguir terapêutico e aumentar as minhas chances de sucesso na cirurgia e, consequentemente, na recuperação dele. E a gente não pode esquecer de ir avaliando as possíveis estenoses conforme esse paciente vai recuperando pós-operatório, tá? Porque se eu tenho a cirurgia, não acompanho tanto esse paciente, deu tudo certo, tirei os pontos, mas não faço esse acompanhamento, eu posso ali ter algum grau de estenose e esse paciente regredir. Tá? Então é muito importante fazer todo esse acompanhamento, seja até 1 ano ou para o resto da vida, para que eu possa ir acompanhando como que ele fica pós-operatório e, se precisar, reintervir nele novamente. Tá? É isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez o convite da Anclivepa para essa aula. É uma grande oportunidade e a gente se vê nas próximas aulas. Eu me chamo Débora, eu sou de Garibaldi, do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou concluindo o meu curso de especialização de cirurgia de cães e gatos aqui na Associação da Anclivepa São Paulo. Em primeiro lugar, o que me motivou, né, foi o corpo docente, os professores, né, por serem especialistas, e o nome Anclivepa São Paulo realmente tem um peso, né, em todo o Brasil, então isso me ajudou a realmente decidir a estar aqui hoje. Então, foi o que mais me chamou a atenção aqui foi o contato que a gente tem com os professores e entre os colegas também. Então, a gente vê pessoas com experiências diferentes, a gente consegue trocar ideias, principalmente as aulas práticas, a gente tem bastante contato, tanto os monitores, que são bastante qualificados a nos auxiliar ali nas aulas, né? E também os professores, todo o suporte que a gente recebe durante todo o curso, né? E acho que isso é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Que isso é algo que acredito que a gente não vai perder. Com certeza eu recomendaria aos meus colegas, aos meus conhecidos que me perguntarem, com certeza é um curso que eu super recomendaria, eu gostei bastante. Então, é uma sensação difícil de explicar, porque ao mesmo tempo eu estou feliz de estar concluindo, né, o curso, mas fica aquela sensação de querer continuar, de estar aqui, né? Então fica um aperto no coração, com certeza. Mas eu com certeza estou muito feliz de estar terminando.